Clara acordava todos os dias às 6h30, com o aroma de café que o marido, Renato, preparava antes de sair para o trabalho. Ele era um advogado respeitado, com uma agenda tão apertada quanto seu sorriso nos últimos meses. Clara, uma arquiteta em ascensão, dedicava-se a projetos inovadores, enquanto mantinha o lar em harmonia. Para os outros, eles eram o casal ideal. Mas naquela manhã, algo mudou. Enquanto Clara terminava seu café, uma notificação no celular de Renato chamou sua atenção. Ele havia esquecido o telefone na bancada da cozinha. Normalmente, ela respeitava sua privacidade, mas a mensagem destacada no topo da tela não dava margem para dúvidas. Não vejo a hora de te ver de novo, amor. O remetente, Vanessa, a melhor amiga de Clara. Seu coração afundou. Por um momento, o mundo ao seu redor pareceu parar. Com mãos trêmulas, ela desbloqueou o telefone. O código, claro, ela sabia. A conversa estava lá, explícita. Beijos, encontros secretos, planos que ela nunca imaginou que poderiam ser feitos nas suas costas. Clara fechou o telefone e respirou fundo. Sentiu raiva, tristeza, e algo mais que a surpreendeu: frieza. Ela não chorou. Em vez disso, colocou o celular no mesmo lugar e continuou o dia como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, algo nela havia mudado. Não era apenas dor, era o começo de um plano. À noite, Clara aguardava Renato no sofá, com um sorriso que ocultava sua intenção. Ele entrou, exausto, e a cumprimentou com um beijo na testa, como sempre. Mas enquanto ele se afastava para o banho, ela apenas murmurou com um tom gelado que ele não percebeu: "Você não vai me destruir, Renato. Vou destruir vocês dois primeiro." Clara sabia que agir impulsivamente não era uma opção. Sua vingança precisava ser calculada, um golpe certeiro que deixasse Renato e Vanessa tão destroçados quanto ela se sentia por dentro. Com isso em mente, ela decidiu começar pelo básico: investigar. Naquela mesma noite, enquanto Renato dormia ao seu lado, Clara esperou a respiração dele se tornar profunda e estável. Ela se levantou silenciosamente e pegou o celular dele mais uma vez. Agora, além das mensagens que já vira, começou a procurar evidências mais concretas. Fotos, locais de encontro, datas. Cada pedaço de informação era um tijolo em sua muralha de vingança. 2 dias depois, Clara tomou a iniciativa de reconectar com Vanessa. Ligou para a amiga, fingindo empolgação, e sugeriu um café. Vanessa aceitou sem hesitação, como se nada tivesse acontecido. Sentadas no café de sempre, Clara observava cada detalhe. A forma como Vanessa desviava o olhar, as pausas longas na conversa. Algo estava fora do lugar, mas Vanessa, confiante de que a traição estava segura, parecia não ter suspeitas. Quando Clara perguntou casualmente sobre o trabalho, Vanessa se atrapalhou, mencionando uma reunião fora da cidade que contradizia os horários das mensagens trocadas com Renato. Cada deslize era um presente. Para complementar suas investigações, Clara procurou alguém inesperado: Jonas, um estudante de TI, irmão mais novo de uma colega de trabalho. Ele era especialista em rastreamento digital. Sem explicar a verdadeira razão, Clara o contratou para recuperar mensagens apagadas e acessar o histórico de geolocalização do telefone de Renato. Jonas, fascinado pelo desafio técnico e pela promessa de pagamento generoso, entregou em poucos dias informações que Clara jamais teria conseguido sozinha. O casal infiel tinha se encontrado em um hotel boutique do centro da cidade diversas vezes nas últimas semanas, sempre usando nomes falsos. Clara anotou tudo, organizando as provas como se fosse um dossiê. Com as informações em mãos, Clara começou a arquitetar um plano com precisão cirúrgica. Decidiu que a humilhação seria pública, inevitável e devastadora. A primeira parte seria conquistar a confiança de Renato e Vanessa novamente, agindo como se nada estivesse errado. Ela os surpreenderia com gentilezas, planejava jantares, voltava a sair com Vanessa, tudo isso enquanto traçava os próximos passos. Certa noite, Clara preparou um jantar romântico para Renato, algo que não fazia há tempos. Ele ficou surpreso, até desconfiado, mas aceitou o gesto. Durante o jantar, Clara observou seu comportamento com atenção. Ele sorria, elogiava, mas ainda havia algo falso na sua expressão. Renato estava guardando um segredo e achava que Clara nunca descobriria. Clara sorriu, mas em sua mente, pensava: continue subestimando-me, Renato. Isso vai tornar minha vitória ainda mais doce.
Na sala escura do apartamento, Clara analisava fotos e mensagens impressas em sua mesa de trabalho. Cercada pelas provas, sua mente fervilhava com ideias. De repente, ela pegou uma foto de Vanessa sorrindo em uma das festas que Clara havia organizado. Você quer o meu mundo, Vanessa? Vou te dar ele. Só que com fogo. Clara estava jogando um jogo perigoso, mas o fazia com maestria. A cada passo, aproximava-se de Renato e Vanessa, tecendo uma rede invisível que os enredaria em seu plano. Ela sabia que a confiança deles era sua maior arma. Agora, era hora de atacar as fundações dessa confiança. Em um sábado ensolarado, Clara surpreendeu Vanessa com uma proposta inesperada. Uma viagem de fim de semana para a casa de campo da família, localizada em um lugar remoto e isolado no interior de São Paulo. Vai ser como nos velhos tempos, disse Clara com um sorriso caloroso. Vanessa hesitou, mas a insistência de Clara era difícil de recusar. Renato convenientemente também foi convidado, sob o pretexto de que era uma viagem entre amigos. Eu organizei tudo, Clara anunciou enquanto mostrava as fotos da casa luxuosa. Será um fim de semana inesquecível. E seria mesmo, mas não do jeito que eles imaginavam. Na primeira noite na casa de campo, Clara montou uma mesa impecável, velas, música clássica ao fundo, e pratos que pareciam saídos de um restaurante estrelado. Vanessa e Renato estavam claramente desconfortáveis, trocando olhares que Clara fingia não perceber. Clara conduziu a conversa com leveza, falando sobre trabalho, planos para o futuro e até recordações de viagens que haviam feito juntos. Mas, em um momento estratégico, ela se levantou e trouxe uma garrafa de vinho especial. Esse é para celebrar nossa amizade, anunciou. Enquanto servia as taças, observava Vanessa e Renato com olhos de predadora. Eles estavam relaxando, confiantes de que Clara não sabia de nada. Clara esperou o efeito do vinho. Não porque estivesse envenenado, mas porque ela sabia que o álcool solta a língua das pessoas. Durante a conversa, Clara deixou escapar casualmente. Renato, você sabia que Vanessa vai para Ribeirão Preto toda terça-feira? Fiquei surpresa. Pensei que ela odiava viajar. Vanessa engasgou no vinho, enquanto Renato olhou para ela de relance, desconfiado. Clara fingiu não perceber a tensão e mudou de assunto rapidamente. O impacto estava feito. A dúvida havia sido plantada. Enquanto Renato e Vanessa processavam o desconforto, Clara passou a noite coletando provas adicionais. Instalou discretamente câmeras no quarto de hóspedes, onde Vanessa estava hospedada, e ativou um rastreador que havia escondido no carro de Renato. Ela queria capturar cada segundo de suas traições, e aquela casa isolada era o palco perfeito. Na segunda noite, Clara anunciou que precisava sair para buscar mais vinho em uma cidade próxima. Deixou os dois sozinhos na casa, mas monitorava tudo pelo celular, observando as câmeras em tempo real. Renato e Vanessa não demoraram a trair sua confiança, entrando no quarto de hóspedes. Clara assistiu com um sorriso frio. Eles acreditavam estar sozinhos, mas estavam caindo exatamente onde ela queria. Na manhã seguinte, Clara agiu como se nada tivesse acontecido, preparando um café da manhã extravagante. Enquanto Renato e Vanessa ainda lidavam com a culpa, Clara anunciou algo especial. Tenho uma surpresa para nós três. Vamos assistir a um pequeno vídeo que preparei. Vanessa e Renato trocaram olhares confusos. Clara pegou seu laptop e projetou as imagens no telão da sala. Era o vídeo deles, capturado na noite anterior. O silêncio na sala era ensurdecedor enquanto a traição se desenrolava diante de seus olhos. Vanessa começou a balbuciar explicações, mas Clara a interrompeu com um tom firme. Vocês dois são patéticos. Mas isso é apenas o começo. Renato tentou intervir, mas Clara o encarou com uma expressão de puro desprezo. Você achou que ia se safar disso? Que eu não veria as mensagens, os encontros, as mentiras? Você subestimou a pessoa errada. Clara se levantou e recolheu o laptop, deixando Renato e Vanessa em estado de choque. Antes de sair, ela disse calmamente: Vocês não vão sair dessa casa até eu terminar o que comecei. Aproveitem o dia, porque a noite será longa. A tensão na casa de campo era palpável. Renato e Vanessa estavam em pânico, presos sob o olhar vigilante de Clara. Eles tentaram agir com naturalidade, mas sabiam que ela tinha controle absoluto da situação. Clara, por sua vez, continuava sua atuação impecável, como uma aranha aguardando o momento certo para dar o golpe final. Naquela noite,
Clara preparou um ambiente quase surreal. A sala de estar estava iluminada apenas pelas chamas da lareira. Sobre a mesa, 3 taças de vinho aguardavam. Ela chamou os dois para uma conversa séria, mas seu tom era tão sereno que soava quase ameaçador. Quero saber uma coisa de vocês, começou Clara, olhando diretamente nos olhos de ambos. Quando foi que vocês decidiram que eu não era suficiente? Foi algo que eu fiz? Ou apenas gostaram do risco de serem descobertos? Vanessa tentou responder, mas sua voz falhou. Renato desviou o olhar, incapaz de sustentar a intensidade da acusação. Clara sorriu, satisfeita com o silêncio deles. Interessante, continuou ela. Porque vocês dois têm sido tão cuidadosos, mas deixaram tantas pontas soltas. Mensagens, encontros em lugares óbvios. E agora? Isso. Ela apontou para o laptop, ainda sobre a mesa, como uma lembrança silenciosa das provas incontestáveis. Renato, tentando recuperar o controle, levantou-se abruptamente. Clara, isso já foi longe demais. Ok, eu errei, mas podemos resolver isso como adultos. Ela riu. Um riso frio, que o fez sentar de volta. Resolver isso? Você acha que me deve apenas um pedido de desculpas? Renato, eu construí minha vida ao seu lado. Eu acreditei em você. E você destruiu tudo. Mas sabe o que é irônico? Agora quem tem o poder sou eu. No dia seguinte, Clara decidiu expandir o impacto de sua vingança. Enquanto Renato e Vanessa permaneciam na casa, ela fez uma ligação para Mariana, sua melhor amiga e confidente. Fingindo vulnerabilidade, Clara contou sobre a traição e como estava lidando com isso. Eu só preciso de alguém para conversar, disse com um tom doce. Mariana, indignada, não conseguiu manter a notícia para si. Em poucas horas, a traição de Renato e Vanessa se tornou o assunto entre os círculos sociais do casal. Fotos, mensagens e vídeos começaram a circular anonimamente, tudo enviado por Clara, é claro. Quando Renato recebeu uma mensagem de um colega de trabalho dizendo: "Estou decepcionado com você", ele percebeu que algo estava muito errado. Vanessa, por sua vez, recebeu uma enxurrada de mensagens de conhecidos perguntando se os rumores eram verdadeiros. Ao confrontarem Clara, ela não negou. Sim, eu espalhei tudo. Vocês não destruíram apenas meu casamento, mas também a confiança que eu tinha nas pessoas. Então, agora, todos saberão quem vocês realmente são. Renato ficou furioso. Você quer acabar com minha carreira? Meu nome. Clara o encarou friamente. Eu quero que você sinta o que é perder tudo o que construiu. Mas Clara ainda não havia terminado. Naquela noite, ela deixou um envelope em cima da mesa. Dentro, havia uma carta para Vanessa e outra para Renato. Em ambas, Clara revelou segredos que eles escondiam um do outro, não apenas sobre o caso, mas sobre outros aspectos sombrios de suas vidas. Renato soube que Vanessa havia manipulado informações para beneficiar sua carreira às custas de outros. Vanessa, por sua vez, descobriu que Renato havia desviado dinheiro de uma conta conjunta sem ela saber. As cartas terminavam com uma única frase: a confiança é como vidro. Depois que se quebra, não há conserto. Vanessa e Renato ficaram sentados em silêncio na sala, cercados por fragmentos de suas vidas despedaçadas. Clara observava da porta, pronta para deixar a casa. Antes de sair, ela disse: "Vocês merecem um ao outro. Mas lembrem-se, nada que começa com mentiras termina bem." Clara entrou em seu carro e partiu, deixando para trás o som da chuva batendo nas janelas, e 2 pessoas totalmente destruídas. Enquanto Clara dirigia pela estrada sinuosa de volta à cidade, uma sensação de triunfo misturada com vazio tomava conta dela. A vingança havia sido meticulosamente executada, mas algo lhe dizia que ainda não era o fim. Renato e Vanessa tinham mais a perder, e Clara sabia exatamente como dar o golpe final. Na manhã seguinte, Clara entrou em contato com um antigo cliente de sua firma de arquitetura, que por acaso era um promotor de justiça. Durante um almoço casual, ela mencionou, como quem não quer nada, alguns hábitos financeiros suspeitos de Renato. Sem expor sua conexão pessoal com ele, Clara entregou documentos que havia coletado durante suas investigações, registros de transferências bancárias ilícitas e contratos fraudulentos. O promotor, interessado, prometeu investigar. Em menos de uma semana, Renato foi chamado para prestar esclarecimentos em uma audiência preliminar. A notícia vazou para a mídia local, e a reputação de Renato,
construída ao longo de anos, começou a ruir. Seus colegas no escritório de advocacia se afastaram, e ele foi suspenso de suas atividades. Em casa, Renato estava um caos. Tentou confrontar Clara, mas ela manteve um tom calmo e controlado. Eu não fiz nada além de trazer a verdade à tona. Se você é culpado, é uma questão sua, não minha. Renato, enfurecido, saiu da casa, mas percebeu que não tinha para onde ir. Vanessa, por outro lado, tentava manter as aparências, mas Clara não deixaria que ela escapasse ilesa. Usando os contatos que havia cultivado ao longo de sua carreira, Clara entrou em contato com o chefe de Vanessa, sugerindo anonimamente que revisassem os relatórios e projetos assinados por ela. Os erros que Clara havia identificado nas mensagens entre Renato e Vanessa eram reais, e uma auditoria revelou irregularidades que custaram a Vanessa seu cargo. Sem emprego, Vanessa ainda enfrentava a rejeição social. Antigos amigos deixaram de responder suas mensagens, e o círculo de apoio que ela acreditava ter simplesmente desapareceu. Sentindo-se sozinha, ela tentou se reconciliar com Clara. Vanessa apareceu na porta da casa de Clara, com os olhos inchados e a voz trêmula. Clara, por favor, eu cometi um erro terrível. Eu sinto tanto. Não sei o que fazer. Clara a observou por alguns instantes, sem demonstrar emoção. Você destruiu tudo o que eu tinha, Vanessa. Não existe perdão para o que você fez. E então, Clara fechou a porta, deixando Vanessa do lado de fora, sob a chuva torrencial que caía naquela noite. Mas Clara sabia que não poderia viver de vingança para sempre. Depois de destruir as vidas de Renato e Vanessa, ela decidiu focar no futuro. Fez as malas e deixou a casa onde havia morado por anos, enviando os papéis do divórcio para Renato por um advogado. Antes de partir, deixou uma última carta para ele, com uma única frase. Eu perdi tudo por sua causa, mas recuperei algo mais valioso, minha liberdade. Ela viajou para o interior, onde iniciou um novo projeto arquitetônico. Era um espaço comunitário que promovia a colaboração e o apoio mútuo, algo que refletia sua própria jornada de autodescoberta. Clara sabia que não poderia apagar as cicatrizes do que havia vivido, mas também sabia que as cicatrizes eram um lembrete de sua força. Renato e Vanessa, agora destroçados, tentavam reconstruir suas vidas separadamente. Cada um lidava com as consequências de seus próprios erros, sabendo que nunca poderiam escapar totalmente da sombra do que haviam feito. Clara, por outro lado, estava sentada em um café ao ar livre, olhando para os esboços de seu novo projeto. Ela sorria. Não porque havia vencido, mas porque havia sobrevivido, e isso era suficiente. 6 meses haviam se passado desde que Clara executou seu plano. A poeira havia assentado, mas as marcas do caos que ela deixou ainda eram visíveis. Renato e Vanessa estavam irreconhecíveis, e Clara, finalmente, sentia o gosto da liberdade. Agora, era hora de fechar o ciclo de sua jornada. Renato, antes um advogado renomado, agora vivia em um pequeno apartamento alugado, longe do luxo ao qual estava acostumado. Ele tentava reconstruir sua carreira, mas sua reputação era um peso que o acompanhava. Não havia cliente ou empresa disposta a confiar nele novamente. Certa noite, sentado diante de uma garrafa de uísque quase vazia, Renato encarava seu reflexo no espelho. Pela primeira vez em meses, ele se permitiu admitir algo. Tudo aquilo era culpa dele. Ele havia traído Clara, não apenas como esposa, mas como a única pessoa que sempre acreditou nele. E agora, estava sozinho, lidando com os destroços de suas escolhas. Vanessa, por sua vez, havia deixado a cidade. Sem emprego, sem amigos e sem a admiração que antes alimentava sua autoestima, ela encontrou refúgio em um vilarejo pequeno, onde ninguém conhecia sua história. Trabalhando como vendedora em uma pequena loja, ela passava os dias tentando esquecer o passado. Mas a solidão era uma companheira implacável. Vanessa muitas vezes lembrava do olhar de Clara ao fechar a porta naquela noite chuvosa. Não era ódio o que ela viu, era algo pior, desprezo. Aquilo a assombrava, uma lembrança constante de que, ao buscar sua felicidade egoísta, ela havia perdido tudo. Enquanto isso, Clara vivia em um pequeno chalé cercado por natureza, onde liderava seu novo projeto comunitário. Suas mãos, antes usadas para desenhar plantas arquitetônicas, agora ajudavam a construir paredes e plantar árvores. O trabalho era duro, mas gratificante. Em uma tarde tranquila, enquanto observava o pôr do sol, Clara refletia sobre os últimos meses. Havia um vazio em seu peito,
uma tristeza que ela sabia que não podia ser preenchida apenas com vingança. Mas também havia uma sensação de paz. Ela tinha perdido muito, mas havia reencontrado algo que não sentia há anos: controle sobre sua própria vida. Um dia, enquanto Clara estava no mercado local, ela esbarrou em um homem chamado Lucas, um fotógrafo de vida selvagem. Ele era gentil, curioso e parecia ver algo em Clara que outros não viam: uma força tranquila. A amizade entre os dois cresceu lentamente, e pela primeira vez, Clara começou a considerar a possibilidade de abrir seu coração novamente. Mas desta vez, ela sabia que faria isso em seus próprios termos. Na cena final, Clara está em um evento de inauguração do projeto comunitário. Crianças correm pelos jardins que ela ajudou a criar, enquanto os moradores locais agradecem por sua dedicação. Lucas está ao seu lado, tirando fotos para documentar o momento. Clara sorri, não para ele, mas para si mesma. Ela havia superado a dor, a traição e a vingança, e agora estava diante de um novo começo. Enquanto o sol se põe, ela pega um pedaço de papel no bolso, o esboço de um novo projeto. Era a representação simbólica de sua nova vida. Ela olha para o horizonte, respirando fundo, e pensa: eu não sou a mesma pessoa de antes, e isso é algo bom. Renato, sozinho em seu apartamento, pega o último envelope que Clara lhe enviou. Dentro, há uma única frase: você pode consertar o que quebrou em você, mas nunca mais terá a chance de quebrar alguém como fez comigo. Vanessa, em sua nova vida, guarda uma foto antiga dela e de Clara em uma gaveta. É a única lembrança do passado que ela mantém. Toda vez que olha para a imagem, sussurra para si mesma: sinto muito, mas sei que isso nunca será o suficiente. Clara, no entanto, não olha mais para o passado. Ela está ocupada demais criando seu futuro. Esta não é apenas uma história de traição e vingança, mas também uma reflexão sobre as consequências das escolhas que fazemos e o impacto que elas têm nas vidas ao nosso redor. Clara foi traída, mas encontrou força onde muitos só enxergariam fraqueza. Sua vingança foi poderosa, mas sua verdadeira vitória foi redescobrir a si mesma. E você? O que faria se estivesse no lugar dela? Essa história nos lembra que, embora a vingança possa ser doce, a verdadeira liberdade vem da superação. Compartilhe suas reflexões nos comentários e conte como você enfrentaria uma situação assim. Se gostou da história, não se esqueça de curtir, compartilhar e continuar nos acompanhando para mais histórias intensas e emocionantes. Até a próxima!